graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre a ressurreição de Jesus e a certeza da nossa ressurreição. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, diante da morte espiritual, física e eterna, a clonagem, a biogenética ou qualquer coisa do gênero, nada vale. Só Deus tem poder diante da morte. Jesus havia morrido, de fato e de verdade. E embora ele houvesse anunciado o tempo todo, de maneira especial durante aquela semana, para os seus discípulos, para aquelas mulheres que o acompanhavam, que ele estava subindo para Jerusalém, que ali ele seria traído, que ali ele seria preso, que ali cuspiriam nele, o chicoteariam e o crucificariam e o matariam, e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Isso parece que não encontrava eco no coração daquelas pessoas. Parece que alguma coisa não fazia sentido. E realmente não faz sentido para nós seres humanos, vendo alguém morto, realmente morto, sendo enterrado, pensar, mas essa pessoa, daqui a pouco ela vai estar viva de novo. Eles viram Jesus morto. Viram Jesus sendo enterrado numa tumba, uma grande, imensa pedra tendo sido colocada em cima. E para eles, acabou. Na sexta-feira santa à tarde, o inferno estava em festa. O diabo estava em festa. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos estavam em festa porque haviam se livrado de um problema, de alguém que os acusava de pecadores. As autoridades romanas também estavam em festa porque viu em Jesus alguém que poderia, de repente, liderar uma revolução. Entretanto, tudo muda no domingo pela manhã. Quando aquelas mulheres que levaram alguns perfumes para tentar disfarçar o cheiro da morte estão indo cedinho no sepulcro, e de repente elas começam a conversar entre elas, mas quem vai remover aquela pedra enorme? Os soldados que estão lá vigiando não vão fazer isso. Eles justamente estão vigiando para ninguém remover a pedra. E quando chegam, a surpresa. Elas estão à procura de um morto. Entretanto, vem a sepultura vazia, não vem mais os soldados. Assustadas olham e vem um jovem vestido de branco, vivo, e que conversa com elas. E este anjo diz: não fiquem com medo. Elas estão apavoradas. O que aconteceu? E o grande problema do ser humano é o medo, principalmente diante da morte. Então o anjo diz: ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui. Olhem as vestes. E as vestes estavam ali dobradas, limpinhas, e o corpo havia sumido. A pedra fora removida não é para Jesus sair. Jesus saiu sem remover a pedra foi removida para as pessoas entrarem e poderem constatar que de fato ele ressuscitou. À luz da ressurreição, a morte perde o seu poder de ameaçar. Na verdade, naquele momento a morte estava morta. O Senhor da vida, nosso Senhor, nosso Salvador, é vitorioso. E Ele garante que todos aqueles que nele creem também ressuscitarão e viverão. Portanto, não há mais razão para se ter medo. E é por isso que os anjos disseram, o anjo disse: não tenham medo.
Ele ressuscitou, ele está indo para a Galileia como prometeu que iria. Avisem os outros, avisem a Pedro, principalmente porque Pedro está com um peso maior. Lembra? Pedro havia negado Jesus 3 vezes na última vez que viu Jesus. Por isso essa menção, essa deferência especial a Pedro, avisem todos, mas principalmente a Pedro. Pedro está precisando ouvir isso. Ele ressuscitou e ele vive. Às vezes a gente também precisa ouvir isso de uma maneira especial. Quantas e quantas vezes nós também estamos com medo? Quantas e quantas vezes nossas culpas, nossos pecados, nossas traições para com Deus, porque prometemos ser fiéis a Ele, quantas vezes não somos? Prometemos colocar a Deus como prioridade em nossa vida, quantas vezes não o fazemos? Então nós também precisamos de uma deferência especial. Alguém que diga lá de cima para a gente, não tem medo. Eu morri por todos os teus pecados. E eu ressuscitei. Mantenha-se firme na fé. Vamos lá. Segure na minha mão um passo de cada vez para frente e para o alto. Essa é a mensagem da paz. Ele vive, ele vai adiante de vós. E as mulheres ficam apavoradas e saem correndo. E antes disso, o anjo havia dito: olha, de contar e fale. A mensagem da ressurreição ela é para ser partilhada, ela é para ser anunciada para todas as pessoas. A mensagem da ressurreição ela é para ser testemunhada ao mundo que muitas vezes ainda está preso nas amarras do pecado, um cheiro de morte por todos os lados. É desemprego, é inflação, é crime, é ansiedade, é depressão, é medo, é violência, é miséria, é tanta coisa que nos prende ao cheiro de morte. E é preciso que essa mensagem não tenha medo. Ele ressuscitou, ele vive. Não precisa ser assim, pode ser diferente, deve ser diferente. Aprenda com ele, viva o amor dele todo dia, no sentido vertical e no sentido horizontal. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele vive. Interessante é a reação. A reação é diferente. Nós vemos aqui Maria, mãe de Tiago, nós vemos aqui Salomé e vemos aqui Maria Madalena. As três já tem uma reação diferente. Maria, mãe de Tiago e Salomé saem correndo. Maria Madalena, ela fica por ali. Alguma coisa não está batendo. Ela diz: não, será que isso é verdade, Deus? E ela começa a procurar. E é então que o texto do outro evangelho dá continuidade aonde isso aqui para e diz que de repente ela vê alguém e ela acha que é o jardineiro. E ela diz: ei, moço, você escondeu o corpo dele? Onde é que colocou? E era Jesus. E quando Jesus diz o nome dela, Maria, os olhos se abrem, ela quer abraçar Jesus. Jesus: não, vai, fala. E ela vai, fala, os discípulos e Pedro e João vêm correndo. João é mais novo, chega na frente, mas como é o mais novo, fica com medo de entrar, e Pedro logo entra. E quando Pedro entra, diz o texto que ele fica estático. Não sabe o que fazer, talvez não saiba o que pensar. Talvez esteja pensando: então é verdade. Então eu tenho uma nova chance, eu que traí ele, eu que neguei ele 3 vezes, eu tenho uma nova oportunidade. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas deve ter passado tanta coisa. Mas a reação foi ficar parado. E o texto diz que João não. João, quando entra, creu, confiou, ele ressuscitou. As reações sempre são diferentes. Qual é a sua reação diante dessa notícia? Jesus sofreu e morreu pelos teus pecados. Foram os teus pecados, os meus pecados que penduraram ele na cruz.
Foi o amor que jogou ele lá. O amor por nós. Nós não merecíamos isso, mas ele fez. Ele se deixou liberar. Mas ele ressuscitou e vive. E ele garante que se eu e você vivermos nesta fé até o fim, pois ele disse: fiel até a morte, você receberá a coroa da vida eterna. Então você também ressuscitará. E a morte será apenas uma passagem para a vida eterna em glória, num lugar onde não haverá mais despedidas, não haverá mais surpresas, nem cheiro de morte, nem lágrimas, nem dor, porque tudo isso será passado. E teremos um presente eterno com Deus, o Senhor da vida. Então, qual é a tua reação diante disso? Páscoa é passagem da morte para a vida. Os judeus celebravam a Páscoa como sendo a libertação da escravidão do Egito. Nós também celebramos a Páscoa como sendo a nossa libertação da escravidão do pecado. Os judeus passaram aquele momento a ir para a terra prometida, depois de serem libertados da escravidão dos egípcios. Nós, a partir da Páscoa de Jesus, também estamos indo para a terra prometida, novos céus e nova terra. Isso é importante para você. Isso faz toda a diferença para você. Então viva essa Páscoa todos os dias. Na carta aos Coríntios, mais ou menos 30 anos depois do ocorrido, o apóstolo Paulo diz: ele ressuscitou verdadeiramente. E é por isso que a gente está aqui reunido, para celebrar essa ressurreição, porque isso faz todo sentido para nós, porque a morte não é o fim. A morte foi vencida. Ela não tem mais o poder de nos ferir eternamente. Essas feridas Jesus carregou e agora nós temos vida. E aí Paulo ainda diz assim: e se tem alguém aqui que não acredita, ele foi visto por várias pessoas e de uma só vez ele foi visto por 500 irmãos dos quais a maioria está viva ainda hoje, está cheio de testemunho ocular por aqui ainda. Querido irmão, querida irmã, essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da vida. E nós cremos, por isso estamos aqui. E hoje, aquilo que o anjo disse para as mulheres, ele disse para mim e para ti. Qual é a tua reação? Que seja uma reação de alegria, uma reação de gratidão, uma reação de fé. E que você também fale, que você também anuncie. Ele vive. Morreu sim, mas morreu em meu lugar, porque eu precisava estar lá e não preciso mais. E aí ele venceu a morte, e ele ressuscitou para garantir que eu também ressuscitarei e viverei eternamente. Para mim isso faz todo sentido. Essa é a mensagem da igreja. Que essa também seja a tua mensagem de vida. Ali onde tu moras, ali onde tu trabalhas, ali onde tu estudas, num mundo que muitas vezes ainda está, como eu falei antes, aprisionado ao cheiro da morte. Leve vida, porque você tem vida. Jesus, o Senhor da vida, mora em você. E através de você Ele quer levar vida. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento e grandiosidade de corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia em que estaremos todos juntos, na glória eterna. Amém.